Olá, amigos deste canal, sejam bem-vindos ao nosso canal e sejam bem-vindos para a reflexão de mais um texto da palavra do nosso Deus. Nós estamos nessa série de vídeos iniciais procurando, através de alguns textos das Sagradas Escrituras do Novo Testamento, refletirmos e resgatarmos alguns princípios, fundamentos básicos do cristianismo. No vídeo de hoje, nós selecionamos um texto que encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 16. Capítulo 16, do verso 19 até o verso 31. Este será o texto de reflexão da palavra do nosso Deus no vídeo de hoje. Mas antes, não se esqueçam, curtam aos nossos vídeos. Não deixe de curtir, já dá o like aí, né? Já aperta aí, né, o seu mouse ou o dedo no botão aí do like do seu celular, do seu aparelho, porque isso é muito importante para nós, para que cada vez mais pessoas sejam alcançadas com as nossas reflexões, com as reflexões que nós procuramos trazer nos vídeos deste canal, sempre reflexões acerca da palavra de Deus. Muito obrigado pelo seu like, não se esqueça também de compartilhar com seus amigos. Então vamos ao texto da reflexão de hoje. Evangelho de Lucas, capítulo 16, do verso 19 a seguir, diz assim a palavra do nosso Deus. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Queridos amigos, gostaria de lhes convidar nesta hora para uma oração por iluminação do texto que nós iremos refletir a seguir. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, muito obrigado, Senhor,
por mais esse dia de vida, Senhor, pelas tuas misericórdias, Senhor, e pela oportunidade de estarmos aqui para refletirmos acerca da tua palavra. Que o Senhor venha nos instruir, Senhor, e nos inspirar, para que o que nós venhamos aprender, Senhor, hoje, desse texto, Senhor, sobre esse texto, venha ser, Senhor, meu Deus, Senhor, meu Pai, a tua boa e agradável vontade para as nossas vidas. Que seja o Senhor nos instruindo, Senhor, e não eu mesmo, Senhor, falando das minhas certezas e convicções. Usa-nos, Senhor, e fala conosco. Lhe imploramos em nome de Jesus Cristo, te agradecemos, pois cremos na vitória em Cristo Jesus, teu Filho amado. Amém. Vocês já sabem que a intenção dos nossos vídeos não é entrar em polêmicas, mas sim meditarmos e buscarmos dentro dos textos das Sagradas Escrituras reflexões que são importantes e que são fundamentais, ou que sejam fundamentos do cristianismo. E no vídeo de hoje nós não queremos agir de modo diferente. Nós temos aqui a parábola do rico e do Lázaro, ou do rico e o mendigo, como diz aqui o texto, o subtítulo desse trecho na minha Bíblia. O que nós gostaríamos de refletir acerca desse texto juntamente com vocês? A primeira questão que podemos levantar acerca desse texto é sobre a questão de um rico poder ou não ir para os céus. No decorrer de tempos, essa questão sempre surge dentro do meio cristão. E a primeira conclusão ou a reflexão que nós podemos fazer sobre essa questão é meditando e refletindo sobre outros textos que nos remetem a essa questão. Lá no capítulo 12 do próprio evangelho que nos escreveu São Lucas, no capítulo 12, no verso 13 em diante, diz assim a palavra de Deus. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Então, resguardar da avareza, a vida de um homem, diz aqui a palavra de Deus, não consiste na abundância dos bens que ele possui. Eles proferiam ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come e bebe, e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Então, assim é o que busca bens para si mesmo e se esquece de ser rico para com Deus. A palavra de Deus, a mensagem de Jesus Cristo, fala que é muito melhor ajuntarmos tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não corrói, do que ajuntar tesouros na terra. Mas também não nos proíbe de termos bens materiais nessa terra. Aqui no capítulo 12 do Evangelho de Lucas, o que está em questão é a avareza, é a arrogância, é confiar nos bens materiais
ao invés de confiar em Deus. É confiar a sua vida aos bens materiais, ao invés de confiar em Deus, que é dono de todas as riquezas. Então esta é a questão acerca desse primeiro assunto que nós estamos refletindo sobre a palavra de Deus. Se nós formos lá para o Antigo Testamento, no livro de Jó, nós vamos ler livro de Jó, capítulo 1, e eu vou ler o verso 8. Diz assim: perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Jó era um homem rico. Era um homem rico diante de Deus e também em relação a muitos bens materiais. Porque diz assim o verso 9 do capítulo 1 de Jó: então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Olha a astúcia do inimigo. Mas eu não quero entrar nessa questão, mas é só para dizer que Jó era um homem rico. Rico, abençoado de bens materiais. Deus lhe abençoou com muitas riquezas. E isto não o desabonava para ser servo de Deus. Porque o coração de Jó não estava nas riquezas, como nós podemos observar se formos ler todo o texto de Jó. Mas Jó realmente era um homem íntegro, temente a Deus, e a sua confiança não estava em seus bens, estavam em Deus. Dentro desses textos que nós acabamos de ler, eu chego à reflexão, eu proponho a reflexão de que não é errado termos bens materiais. O que é errado é termos a nossa fé, a nossa confiança depositada nesses bens e não em Deus. Então esse era o primeiro tópico, primeiro assunto que gostaria de levantar com vocês, de refletir com vocês acerca do texto que nós acabamos de ler. Mas não é o ponto principal. Qual é o ponto principal que eu gostaria de refletir com vocês acerca desse texto que nós acabamos de ler? É exatamente o que nós vamos ver na conclusão desse trecho, desse texto. Lá no verso 30 diz assim, no verso 29, respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhes respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Na palavra de Deus, nós vamos ver que a ressurreição, ela acontece. Jesus Cristo diz: eu sou a ressurreição e a vida. Nós temos exemplos de pessoas que foram ressuscitadas. É o caso do outro Lázaro, o Lázaro amigo de Jesus e não o Lázaro da parábola.
Nós temos relatos e cremos, porque cremos na palavra de Deus, que Jesus o ressuscitou. Assim como Jesus Cristo há de nos ressuscitar também naquele grande dia. Mas nós não temos fundamentos bíblicos sobre consulta a mortos. Isto, pelo contrário, a Bíblia, a palavra de Deus, condena. Tendo feito esse pequeno parênteses, vamos ao tópico principal do texto de hoje. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, há esperança, há oportunidade de sermos salvos por Cristo Jesus. Após a morte física, não há mais oportunidades. É esta a reflexão que nos traz a palavra de Deus nesses versículos, nesses versos que acabamos de ler. Então a mensagem que eu gostaria de deixar para você, querido amigo que nos assiste, é que enquanto você tem a vida, você tem a oportunidade de aceitar a Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador, para que você tenha vida abundante. Porque a Bíblia nos fala sobre vida abundante para aqueles que servem, que seguem, que aceitam a Jesus Cristo. Para que você tenha vida e vida em abundância aqui, durante a sua estadia, a sua passagem por este mundo. Mas não somente vida abundante a partir de hoje e daqui, mas vida eterna. Uma vida de paz eterna. E isto, e esta mensagem, e essa promessa, e essa certeza são para aqueles que em vida aceitam a Jesus Cristo. Depois que o homem morrer, se você não estiver debaixo da graça de Deus, debaixo da graça de Jesus Cristo, não há mais esperança. Foi assim para o rico da parábola. Após morrer, ele queria ter ou desfrutar dos bens ou dos benefícios daqueles que só são característicos, que só são preparados e separados para quem teme a Deus em vida, para quem entrega sua vida a Deus em vida, para quem deposita a sua fé em Jesus Cristo e não nas riquezas ou nos bens, sejam eles materiais ou de valores morais ou intelectuais ou culturais, que muitos se agarram ainda nos dias atuais, que se agarram nesta vida. Essa reflexão, se você ainda não aceitou Jesus Cristo, aceite-o enquanto há tempo, enquanto há vida, há esperança. Porque depois que nós partirmos deste mundo, se partirmos sem Jesus Cristo, não haverá esperança de salvação. Enquanto há vida, há esperança. Essa era a mensagem, era a reflexão que eu gostaria de trazer e de colocar aqui na discussão com vocês, queridos ouvintes, queridos amigos. Se você chegou até aqui e ainda não aceitou Jesus Cristo, aceite a Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Entregue a sua vida a Ele. Deposite a sua fé em Jesus Cristo e você terá vida abundante, não somente nessa terra,
mas eternamente. Deus abençoe a todos. Muito obrigado por ter assistido a esse vídeo. Não deixe de compartilhar a sua visão sobre esse tema nos comentários abaixo. É muito importante para nós termos também a sua opinião e a sua reflexão sobre este assunto. Que Deus possa abençoar a todos e até a próxima. Tchau, tchau.